Léxico Familiar de Natalia Ginzburg, pela Companhia das Letras. Esse livro foi publicado originalmente na Itália em 1963 e essa aqui é a primeira edição da Companhia das Letras, datada de 2018. A tradução é de Homero Freitas. Eu tive acesso a esse livro por acaso, estava navegando na internet, me deparei com o nome dessa autora, eu não conhecia, Natalia Ginzburg, e sim, ela é mãe de Carlo Ginzburg, tá? Que escreveu, que eu tenho aqui, né? Mitos, Emblemas e Sinais dele, e também Olhos de Madeira, do Carlo Ginzburg. Ela é mãe dele. Mãe de 5 filhos, Natália. Bom, gente, esse livro é simplesmente maravilhoso. Eu já, inclusive, encomendei outros livros da Natália, porque eu quero ler a obra dela, quero continuar lendo, porque eu estou simplesmente apaixonada. E quanto a isso, aqui, logo no início do livro, nós temos um prefácio de Alejandro Zambra, que se chama A Alegria do Relato. E ele vai dizer aqui, nesse prefácio, o seguinte, que eu vou ler. É interessantíssimo. Ele vai dizer assim que a descoberta de um grande escritor, de alguma maneira, modifica tudo o que sabíamos ou o que acreditávamos saber. E aí ele vai dizer lá para frente, de vez em quando eu sinto que um livro foi escrito especialmente para mim e só para mim. E como um amante ciumento, eu quero evitar que todo mundo conheça a sua existência. E ele vai dizer que ele sentiu isso com a Natália, que ele gostou tanto da literatura da Natalia Ginzburg que ele não queria contar para ninguém, ele queria guardar como um segredo. Eu confesso que também sinto o mesmo, mas assim como o Alejandro, vamos superar isso e vamos divulgar essa grande autora que não sei se vocês conhecem, né? Para mim é uma novidade, embora a literatura dela seja até anterior ao meu nascimento, vejam bem. Mas eu estou completamente apaixonada. O que é esse livro? Léxico familiar, né? Léxico quer dizer, tem relação com a questão da palavra, né? As palavras que são ditas em casa. Como é que as pessoas, na família da Natália, desde a infância dela, o que se dizia dentro de casa e como que esses ditos que eram pronunciados em família e que nasciam segundo ocasiões que traziam sentidos muito específicos, muito íntimos, muito particulares, muito relacionados com o que eles viviam, como que essas palavras marcaram essas pessoas e funcionaram durante a vida inteira dessa família como uma conexão, porque bastava que em qualquer momento alguém se referisse a algo que alguém dissera há décadas atrás, que todo mundo voltava àquela ambiência, àquele sentimento, àquele entendimento do que aquilo queria dizer. Então esse léxico familiar são as palavras que são ditas em família, né? E aqui no prefácio, o Alejandro vai dizer assim que esse daqui é um livro que qualquer pessoa poderia escrever. Eu discordo, né? Mas ele diz assim que eu entendo o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que qualquer família pode se reunir para levantar os modos de sociabilidade íntima, privada que eles têm, o que eles dizem, as formas de dizer, né? Vou dar um exemplo. Aqui em casa, meu filho mais velho, ele, muito pequenininho, quando ele queria dizer que alguma coisa acabou, ele dizia assim, borrou. E até hoje, né, passados quase 40 anos, a gente ainda usa essa palavra. Quando acaba um doce, né, um bolo na mesa, a gente fala borrou, acabou. Léxico familiar, a gente se emociona, né, porque e acho que em todos os agrupamentos familiares as pessoas vão construindo esses modos de dizer a vida que são muito próprios dessa vivência amorosa, afetuosa que elas têm. Então a Natália vai trazer isso aqui pra gente, né? E é engraçadíssimo, porque é uma família italiana, gente. Então, o livro todo, eles brigam muito, eles gritam muito. Ela vai dizer, tudo na minha família se dá em termos de escarcéus. Tudo é um escarcéu, é pano voando, é panela voando, é gente gritando, é gente xingando o tempo todo, né? O pai dela era uma figuraça, ele xingava todo mundo, xingava filho, xingava mulher, xingava todo mundo, né? Chamava as pessoas de burras, seus parvos, está fazendo parvoíce,
É tão interessante que como ela vai trazendo essas falas, o sentimento que eu tive é de que eu estava lá sentada na mesa com essa família italiana e vendo esse escarcéu todo acontecer, essa gritaria, né? E ao mesmo tempo que eu estou contando aqui, pode parecer que é uma coisa agressiva, violenta, não é. Era o jeito deles se relacionarem amorosamente, né? E você vai entendendo isso através da leitura. É interessantíssimo que esse livro, essa história, a Natália vai retomar memórias de quando ela tinha 10 anos de idade. Mas é curioso que ela não conta como se fosse uma criança e nem tampouco relata isso com as lentes dela de uma intelectual já adulta, né, uma grande escritora. Não, ela conta, não sei, me parece que tem um meio termo, nem é a criança contando a história, nem é essa mulher adulta contando a história. Eu não sei o que ela faz. é, é um meio termo, é um outro lugar dessa narrativa dela. Então, o texto é baseado nas memórias dela de criança, que são contadas não a partir do ponto de vista absolutamente infantil, embora tenha, porque o que acontece aqui, gente? Essa história ela vai percorrer um período muito difícil vivido pelos italianos, né? Porque ela vai atravessar todo o início do século, início e até meados do século XX, né? Ela vai enfrentar essa família, né? E todo o país, os italianos, né? A ascensão e a queda do fascismo com Benito Mussolini, vão enfrentar a Segunda Guerra Mundial, vão enfrentar em 1943 a invasão nazista na Itália, quando Hitler entra na Itália, né? Então a vida de Natália desde criança foi dentro dessa história, né? Ela viveu a história, né? A história acontecendo ali no chão dela. E curioso é que em momento nenhum ela vai abordar esses temas especificamente. Ela não vai contar a história do fascismo, ela não vai contar o que aconteceu na Segunda Guerra, ela não vai contar o que aconteceu quando os nazistas invadiram a Itália. Não tem esse momento, tá? Ela vai se ater a narrar os movimentos que aconteciam dentro da casa dela, com os amigos deles, né, com as pessoas que frequentavam a casa dela, que eram muitas pessoas, muitos intelectuais, muitas pessoas que estavam sendo perseguidas pelo fascismo, pelo nazismo, eram abrigadas na casa dela. Então a gente vai ter contato com personalidades mesmo históricas. E aqui no início do livro, ela vai dizer assim, o primeiro capítulo se chama Advertência. Aliás, é o único capítulo, né? Ela vai dizer, neste livro, lugares, fatos e pessoas são reais, não inventei nada, e toda vez que nas pegadas do meu velho costume de romancista inventava, logo me sentia impelida a destruir tudo o que inventara. Então são todos fatos reais, personagens reais, então ela cita os nomes das pessoas, os nomes das pessoas que frequentavam a casa dela, né? E quem eram essas pessoas? O pai dela era antifascista, fazia parte do movimento antifascista. Então, dentro da casa dela, somente essas pessoas frequentavam. Então, eram intelectuais. O pai dela era professor universitário e a mãe dela era dona de casa. Eles tiveram 5 filhos, né? Essa família, o Gino, o Mário, o Alberto, a Paola e a Natália. Essa Paola vai se casar com um sujeito chamado Adriano Olivetti, que era o dono lembra a máquina de escrever Olivetti? O cara riquíssimo, se casa com Paola, que também ele era um antifascista, fazia parte do grupo, né? Das pessoas que lutavam contra Mussolini. Então, a gente encontra um pouco dessa luta, porque inclusive os irmãos, o pai da Natália, são presos
são torturados, né? O marido dela, por que ela se chama Natalia Ginzburg? Porque o pai dela se chamava Giuseppe Levi, né? E por que não é Natália Levi? Porque o primeiro marido dela se chamava Leone Ginsburg. E esse Leone, ele era simplesmente o líder do movimento antifascista na Itália. E ele foi preso, torturado e morto pelos nazistas em 1944, e foi morto. E quando isso acontece, a Natália dedica um parágrafo de 3 linhas para narrar isso, que ela nunca mais voltou a ver o Leone, que ele foi preso, torturado, morto pelos nazistas. Só. Né? E como que a gente vai descobrir o que aconteceu? Aí você tem que buscar. Aí eu fui investigar quem que era o Leone Ginsburg, fui ler a história dele, fui ler a história dos outros, né, antifascistas, e todos grandes personalidades, né, da luta antifascista. Fui ler sobre eles, porque a grande maioria deles passa pela casa de Natália, muitos recebem abrigo lá. O pai da Natália ajuda, né, na fuga, eles têm que fugir para Paris, o irmão da Natália tem que se exilar em Paris. Então, são muitos personagens reais que atravessam, só que em momento nenhum ela vai especificar quem são eles, quando isso acontece, nem o que está acontecendo, porque ela está ocupada em contar do dia a dia da vida dela, da vida na casa dela, como que era a mãe dela, a irmã dela, os irmãos, como se deram os casamentos, como era a avó dela. A avó dela era uma fofura, a avó dela falava uma frase e repetia a frase, sempre. Ela falava, hoje está fazendo frio. Ela repetia, hoje está fazendo frio. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque ela repetia. E me veio ao pensamento essa questão da voz da mulher, né? A mulher, ela repete porque ninguém escuta, então ela tinha que falar 2 vezes. Então são assim, miudezas do cotidiano, da vida deles, e no pano de fundo tudo isso acontecendo, né? O marido sendo preso, sendo morto, os amigos também. Um dos amigos deles, muito amigo, eu não vou achar o nome dele, achei, Cesare Pavese. Ele era um escritor e um poeta. Esse se suicida em 1950 porque não suporta mais, né? Imagina que essa gente viveu fascismo, guerra mundial e depois o nazismo, né? Então ele não suporta, ele não tinha mais esperança. Mas ela não discute isso, ela não adentra isso fica por sua conta, leitor e leitora, né? Você é que tem que estudar, é um livro que te convida a estudar, você tem que buscar, você vai ler, você vai entender o que estava acontecendo na Itália nesse momento, né? Ela passa pelo confinamento, eles têm que ficar escondidos, mas ela não explica o que é o confinamento durante a invasão nazista. Aí você que tem que fazer, você tem que, né, estudar, você tem que ler, procurar para saber, para entender o que vem a ser, porque ela só cita durante o período do confinamento. O que era esse confinamento, né? Então, assim, é um livro simplesmente maravilhoso. Eu recomendo muito a leitura de Léxico Familiar a vocês. É uma literatura memorialista, né? Eu não sei nem o que eu faço com ele. Eu não vou contar a história, porque é isso, a história é isso, é o dia a dia de uma família. O pai, né, que a mãe, ele chamava Giuseppe Levi, mas a mãe o chamava de Beppino. Então o Beppino, ele cismava com as coisas e todo mundo tinha que obedecer. Então chegava uma época do ano, ele arrastava a família inteira para as montanhas. Ele era professor, né, tinha poucos recursos, eles alugavam uma casa, uma cabana modesta lá, e iam todos para a cabana para esquiar. Né? Era a paixão dele, era subir as montanhas, escalar as montanhas e esquiar. E a família odiava, a mãe odiava, todo mundo odiava, porque eles ficavam lá numa penúria, né? E assim, ela vai contando essas histórias, né? E o que as pessoas diziam.
esse pai engraçadíssimo, sempre que os filhos traziam para casa um novo amigo, e esse novo amigo nunca era qualquer um não, tá? Era um líder antifascista, era alguém que ia compor essa história de luta, né? Aí quando eles traziam para casa um novo amigo, o pai falava assim: surge um novo astro. Então essa frase, surge um novo astro, ela é engraçadíssima, porque sempre que aparece alguém novo na família, o pai fala isso. E o pai implica com todo mundo, implica com as amigas da mãe, mas é interessante que ao mesmo tempo que ele está xingando, gritando, fazendo escarcéu com tudo, ela usa essa palavra escarcéu o tempo todo. A gente percebe o amor que ele tem pela mulher, pelos filhos, sabe? É, pela luta, pela democracia, pela república. Porque essa época, né, tinha um rei lá, ainda tem isso, ainda tinha um rei nessa época, né, na Itália. Então, é impressionante a forma como ela tece as palavras, né? Então, eu recomendo muito a vocês. Eu não preparei nenhum roteiro, né, para falar sobre o livro, porque acho que não é um romance que tem um tema, um mote, né, para ser desenvolvido. Não, uma história, como é dito no prefácio, é uma história que qualquer pessoa poderia contar sobre a sua família, né? Eu vou ler só um parágrafo para vocês que trata do posicionamento político da família. Ela diz aqui: quanto à política, em nossa casa travavam-se discussões ferozes que acabavam em escarcéus, guardanapos atirados pelos ares e portas batidas com tanta violência a ponto de fazer retumbar a casa. Eram os primeiros anos do fascismo. Porque meu pai e meu irmão discutiam com tanta ferocidade, eu não consigo entender, visto que, como eu acho, eram todos contra o fascismo. Né? Então eles eram todos antifascistas, mas eles brigavam muito, discutiam muito, porque um queria fazer de uma forma, outro queria fazer de outra forma. Então ela vai contando, ela não coloca aqui o ano dos acontecimentos, mas ela está dizendo aqui os primeiros anos do fascismo. Então a gente vai pensar, né, que isso aconteceu a partir de 1922, por aí começa essa história, né? E vai até quando? Vai até a idade adulta, porque a Natália aqui vai falar que se casou com Leone Ginsburg, vai também falar da morte dele e depois ela vai se casar novamente com também um escritor chamado Gabriele Baldini. Ela vai se casar com ele em 1950, após a morte do primeiro marido. Então vai até a fase adulta, passa pela Segunda Guerra, passa pela invasão nazista. Então a gente tem que ir descobrindo, né? Aí eu fiquei pensando, agora fui pegar o filho dela ali na estante, né, o Carlo Ginzburg, e tem esse livro dele aqui, o Mitos, Emblemas e Sinais, onde ele traz o paradigma indiciário. Eu acho que a gente tem que utilizar o paradigma indiciário para ler esse livro aqui, porque você tem que buscar pistas, né? Porque nada é explícito. E aqui no pós-fácil, que se chama, intitulado O Bordado da Memória, de um sujeito chamado Ettore Finazzi Agro, ele vai dizer aqui que a Natália ela não estava interessada em contar história nenhuma sobre esses eventos históricos, né? Sobre essas invasões, sobre essas guerras. Ela não queria colocar o foco nisso, ela queria falar da resistência, da amorosidade, das conversas, dos movimentos, das brigas internas na família, né? Dos arranjos, do dia a dia. Ela queria, talvez ela quisesse aqui trazer e dizer que apesar de vocês, nós continuamos aqui vivendo, né? Nós estamos comendo, dormindo, costurando roupas, vestidos, nada, não tinha luxo, né? Era tudo muito modesto, mas eu acho que era isso que ela queria dizer. Apesar de vocês, nós ainda estamos aqui vivendo, né? Então, gente, como disse a vocês, eu não organizei nada
para falar sobre esse livro, tô falando aqui o que tá me vindo à cabeça, tá? E, enfim, é uma obra-prima esse livro. Eu recomendo muito a vocês a leitura. Léxico Familiar, de Natalia Ginzburg. Tá aí.